Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. E vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui para mais uma noite de aprendizado. Jesus querido, nós agradecemos o seu Evangelho de luz, esse tesouro que nos indica o caminho que vai levar até o nosso Pai do céu. Agradecemos, Jesus, o Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa que nos explica os porquês da vida. Obrigada, Mestre, por dividir conosco todos esses tesouros de sabedoria. Que saibamos honrar essas dádivas, buscando nos melhorar um pouquinho mais a cada dia, buscando seguir os teus passos, buscando tê-lo como o nosso maior exemplo. Obrigada, Jesus, por tudo. Por favor, nos abençoe nesta hora, dilate o nosso coração e a mente para uma melhor compreensão das lições de hoje. Guarda-nos, Mestre, de todo mal e de todo perigo. Guia-nos pelos caminhos do mundo, para que não venhamos a nos desviar do caminho reto, para que não venhamos a cair nas seduções do mundo material. Que a sua mão amiga possa segurar firmemente a nossa, para que sigamos contigo, rumo à perfeição. Obrigada, Jesus. Abençoa-nos e guarda-nos contigo hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre a parábola da figueira que secou. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nós vamos encontrar o seguinte: Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E, ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então disse a figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Pois bem, é lógico que nós não vamos conceber que Jesus amaldiçoasse a árvore, não é? Mas o que acontece é que Jesus pôde ver ali naquela árvore uma árvore o quê? Estéril, né? Ela não iria dar frutos mesmo. Então ele, aproveitando a oportunidade, porque Jesus era um professor, ele era um mestre, né? Então, ele, passando ali pelo local, vendo muitas árvores, muitas figueiras, mas todas elas sem folhas, porque não era a época ainda delas
darem frutos, né? Então a árvore também, ela chega numa época que ela cai as folhas, ela fica feia, mas depois ela brota, né? Brotam as folhas, aí vem as flores e das flores os frutos. Mas todas aquelas árvores estavam todas desfolhadas, só aquela bem folhuda e bonita. Então Jesus aproveitou a oportunidade para dar ali mais uma lição, ensinar mais uma lição importante para os seus discípulos, né? Porque essa árvore, ela estava cheia de folhas fora de época, né? Não era a época de figos. Então, com isso, essa figueira, ela dava a impressão, né? Dava a entender pela sua aparência que ela tinha algo a oferecer. Era só pela aparência, porque quando Jesus se aproximou, viu que ela era estéril, né? Então, Jesus escolheu essa árvore para gravar nos seus discípulos a lição da verdade que orienta e salva, que é a verdade divina, né? Ele deixou bem claro nessa parábola que a lei de Deus se estende para toda a criação, seja para os vegetais, quanto para os animais, quanto para os homens, né? Então ele comparou a figueira, nesse caso, a nós. Jesus usou a figueira para fazer a comparação. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência de bem, mas que na verdade não produzem bem nenhum, né? É também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser útil e não são. Também simboliza os sistemas vazios, aqueles sistemas que têm muitas palavras bonitas, mas não leva a nada, não tem essência, né? E das doutrinas sem bases sólidas também, que pode florear, ser muito bonito e não sei o quê, e ter ritual daqui, ritual de lá, mas não leva a nada, não melhora ninguém, né? Não tem base sólida. Então, esses sistemas vazios, essas doutrinas sem base, secarão até as raízes, como a figueira, né? Porque todo sistema e toda doutrina que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada, assim como todo homem inútil. Então, muitos de nós têm abundante folhagem, ou seja, tem uma aparência de boa pessoa, né? Tem a aparência do bem, mas não tem boas ações, só tem a aparência, não dá frutos, né? É preciso entender que há frutos que alimentam o corpo, que é o fruto mesmo físico, e o fruto que alimenta a alma, né? Que é o alimento do espírito. Os ensinamentos do Cristo alimentam a alma, não é verdade? Nessa parábola, os frutos são os atos de bondade, né? É a ação no bem movida pelo combustível do amor, como diz Joana de Ângeles. Então, é isso aí que são os frutos na nossa parábola de hoje aqui. A ação no bem, né? Se eu digo que sou cristão, eu só serei realmente cristão se eu agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Senão, eu vou me autodenominar, mas
as minhas atitudes vão me desmentir. Não é fato? Então, como dizia o Chico Xavier dizia assim: espero que as pessoas leiam o Evangelho no meu comportamento. Olha isso. Então, eu vou ser cristã através dos meus comportamentos, das minhas ações. Se eu ajo contrariamente, ou se eu não tenho nenhuma atitude boa, como posso ser cristã? Se eu agir contrariamente aos ensinamentos do Cristo, eu sou cristã. Não é fato? Então é preciso que a gente reflita. O que eu estou oferecendo para o mundo daquilo que eu aparento ter aprendido? O que eu estou oferecendo para o mundo? Tem que refletir, né? Eu já tenho o conhecimento do Evangelho. Eu já tenho o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Então, o que o mundo está recebendo de mim, desse conhecimento que eu já tenho, né? É preciso que a gente reflita. Minha conduta não pode ser mais equivocada. A minha conduta não pode ser como era antes de eu ter o conhecimento dessas verdades que o Evangelho contém, que a doutrina dos Espíritos contém. Não é mesmo? Principalmente nos momentos de dificuldades. Nos momentos de testemunho, eu não posso me comportar como antes. Agora eu tenho uma base. Não é mesmo? Então temos que produzir frutos na adversidade e na tranquilidade. Temos que dar frutos. Esse conhecimento que a gente já tem que ser usado em todos os momentos, em todas as situações, né? Espiritualmente nós temos essa possibilidade, né? De nos comportarmos com a base do que já temos conhecimento, né? Ou esse conhecimento é só na aparência? Eu estudo, aí parece uma pessoa tão aplicada, nossa, fulano é um crânio com relação ao espiritismo, né? Ah, fulano sabe todas as passagens do Evangelho, capítulo, página, tudo. Mas será que isto realmente tem algo de concreto? Ou é só uma aparência, né? Eu realmente tenho algo de bom? Eu realmente aprendi o Evangelho do Cristo de modo profundo, de maneira que me tornei alguém melhor? Eu tenho realmente algo de bom em mim agora? Ou é só a aparência, né? O que é que eu tenho para oferecer a Jesus? Olha aí, vamos refletir. O que nós temos para oferecer a Jesus? Porque ele disse: tudo o que fizeres a um desses meus pequeninos é a mim que o fazeis. Então, quando um irmão necessitado se aproxima de nós, pedindo ajuda, estendendo mão para nós, é como se fosse o próprio Cristo a nos pedir auxílio, né? A nós que temos aí a aparência de bons, né? Somos árvores folhudas. Então, qual é a nossa reação diante de um irmão que nos pede auxílio, né? Lembremos que Deus atende às suas criaturas através das suas criaturas, né? E aí? Nós somos árvores folhudas sem frutos? Ou somos árvores
que dá frutos. Não somos uma figueira estéril, né? Temos só a aparência de bons? Só temos folhas? Né? É para a gente refletir. Né? Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado pelo Chico, diz o seguinte: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Olha só. Então, muitas vezes, nós vamos achar soluções para os nossos problemas ajudando o outro a resolver o problema dele. Isso é uma ação no bem. Né? É preciso encontrarmos uma maneira de sermos úteis. Né? Jesus afirma no Evangelho de João: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, complementa dizendo: nossa atividade dentro da vida, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz, de sabedoria, de amor e esperança, de fé e alegria, de justiça e de misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Tá vendo? Olha aí. Então, as pessoas que não têm bons sentimentos, que não têm boas ações, podem até estar vestidas de roupas de grife, estarem recamadas de joias, brilhando de ouro, né? Mas se não fazem o bem, irão sofrer as mesmas consequências da figueira por não darem frutos, ou seja, por não terem ações no bem. Né? É necessário ter bons sentimentos e sempre fazer boas ações. Então, o símbolo da figueira seca nos serve de incentivo, né? Para que fortaleçamos a nossa fé. Porque uma fé firme pode remover todas as inferioridades, alçando os valores imperecíveis, alcançando os valores imperecíveis da alma, não é? É aquela fé que realmente transporta montanhas, não é mesmo? Eu vou contar aqui uma historinha breve de um palestrante, né? Que ele era um palestrante espírita muito eloquente, tinha uma oratória maravilhosa e tinha um senhorzinho que não perdia uma palestra dele, adorava as palestras dele e sempre se sentava ali próximo às primeiras fileiras de cadeiras no salão de palestras e assistia atentamente todas as palestras desse palestrante. Até que um certo dia o senhorzinho não foi mais. Aí o palestrante deu por falta dele, porque acostumado a vê-lo sempre ali, ele então perguntou para os outros trabalhadores da casa: aquele senhor que se sentava ali, assim, que vinha assiduamente nas palestras, ele sumiu aí. Alguém falou para ele: é o seu fulano desencarnou. Ele desencarnou sim, o tempo passou.
E o nosso palestrante também veio a desencarnar. Quando chegou lá na espiritualidade, o palestrante viu o senhor num patamar mais alto do que ele. Ele estava num lugar um pouco mais elevado do que ele. Ele falou, mas isso não é possível, como pode ser? Ele ia assistir minhas palestras, eu que fazia as palestras, e ele assistia minhas palestras, ele está mais acima do que eu, tem uma coisa errada. Aí foi reclamar pro mentor lá daquela colônia, e o mentor então falou para ele, não, meu amigo, não tem engano nenhum, é isso mesmo, vá conversar com o senhor, com o senhorzinho, pode ir conversar com ele. E ele foi, chegou lá, o senhor se lembra de mim? O senhorzinho falou, mas é lógico que eu me lembro, adorava as suas palestras. Então, mas como é possível que o senhor esteja aí num patamar acima do meu, eu que fazia as palestras, e o senhor está acima? Aí o senhorzinho falou assim, meu filho, é porque eu ouvia tudo que você falava e eu saía de lá e praticava. E o palestrante então tomou aquele choque, né? Então ele tomou aquele choque, por quê? Porque ele só falava, né? Ele falava, mas na prática não estava lá a prática, falhava, né? Veja aí. E o senhor não, o senhor buscou ouvir, guardar, entender bem o que ele disse e praticar, principalmente praticar. Né? Então é essa a importância. Por isso que Emmanuel tem uma frase que diz assim: por louvar o Cristo nos templos e desprezá-lo nas ruas, é que temos fracassado 1000 vezes. Olha aí. Olha o puxãozinho de orelha, não é? E é assim mesmo. Pode saber, mas se não praticar, tem nada. Os médiuns também, eles têm uma missão muito especial. Os médiuns. Eles devem dar ao próximo o alimento da alma. São intermediários, né? Entre o mundo de lá e o mundo de cá. Portanto, se eles se desviarem do objetivo deles, que é o socorro ao próximo, para servir às coisas fúteis ou prejudiciais, se colocarem a serviço dos interesses materiais, ao invés de darem bons frutos, eles derem maus frutos, se eles não se melhorarem como pessoa, não é? Serão como a figueira estéril. Deus lhes tirará o dom, porque se tornou inútil, né? E eles ficarão à mercê dos maus espíritos. Então, olha aí a responsabilidade da mediunidade, né? Então, dessa maneira, cada espírito representa uma figueira. E deve estar sempre essa figueira carregada de frutos. Se podemos fazer o bem, façamos. Se temos como ser útil, sejamos, né? Em todas as estações da vida, para que Jesus possa abençoar os nossos frutos, né? E com a ajuda dele, certamente daremos bons e saborosos frutos, não é fato? Então eu vou ler uma mensagem de Emmanuel do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso Chico, para nós fecharmos a nossa reflexão de hoje. Diz assim: pelos frutos. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos
rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pelas flores perfumadas, nem pelo aroma atraente. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Muita paz a todos.